Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ou ele se torna sagaz, ou ele toma muita volta no mercado imobiliário. Essa semana aconteceu algo que eu nunca tinha visto na vida. Um corretor se passando por um cliente comprador, vindo até aqui, até a loja, sentando aqui nessa mesa comigo, onde esse tripé está parado aqui, conversar comigo sobre o que queria, a forma de pagamento dele. Chegamos, de certa forma, a marcar uma visita, se passando por um cliente comprador. Só que ele não sabia com quem ele estava lidando. Ele pensou, talvez, que quem fosse atender ele fosse um corretor, talvez que não fosse tão esperto, que ficaria muito entusiasmado com a condição de pagamento dele e sairia para fazer visita. Nesse vídeo aqui, eu acho que vocês vão rir um pouquinho, mas vocês vão ver a ousadia, a falta de caráter, a falta de ética desse colega corretor de imóveis. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 24 anos e me tornei um especializado na parte de comportamento, de tanto lidar com negociações, lidar com clientes, com proprietários, com corretores, essa vivência toda dentro da imobiliária me desenvolveu muito nessa parte de comportamento. Inclusive, é o espírito na minha metodologia de trabalho. A minha metodologia de trabalho, ela envolve muito a parte comportamental de clientes compradores e de clientes proprietários. Se você quiser ter acesso à minha metodologia da forma mais completa, vai na descrição do vídeo, clica no primeiro link que tem lá, Escola do Corretor de Imóveis. É a minha metodologia baseada em 6 pilares, 6 pilares humanos, não digital, não tecnológico. Na descrição do vídeo tem também uma oficina documental que vai rolar agora no dia. São poucas vagas, vem comigo para eu te ensinar a parte documental. Eu te ensino em um dia aquilo que eu aprendi na prática durante anos. Eu te garanto que se você colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar, principalmente o segredo que eu te conto dentro da oficina, que eu não posso contar em lugar nenhum, você sai da oficina podendo assessorar clientes. Só depende da sua ousadia e da sua coragem de colocar em prática. Lá na descrição do vídeo tem também um link de um grupo chamado Os Guardiões, um grupo no WhatsApp. Vem comigo, eu tenho dado algumas dicas extras lá para você. Se esse vídeo aqui for legal para você, se for engraçado, se servir de alguma forma, deixa o seu like. Comenta aí se você já passou por algo parecido, se você tem facilidade de descobrir essas pessoas quando elas ligam para a sua imobiliária. Comenta aqui, marca alguém que passa por isso sempre. Compartilhe esse vídeo com os colegas que estão mais iniciando na profissão. E se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. Primeiro eu vou contar a história, como que aconteceu de verdade, como que a gente descobriu que ele era, confirmamos que ele era corretor e pelo que eu ouvi, a empresa onde ele trabalhava, segundo, falaram que demitiram ele. O que acontece, galera? Era quarta-feira, nós estávamos numa reunião aqui no salão de equipe, falando de imóveis que estão à venda, de clientes compradores, trocando o feedback, fazendo aquela troca dentro da imobiliária com os clientes. Pessoal que está no grupo, eu coloquei lá no grupo algumas imagens dessa reunião aqui, para que eles sentissem o clima, e a gente estava aqui. O telefone tocou no meio da reunião. Eu atendi, falei, e era um cliente do outro lado. Eu peguei, anotei o telefone dele e falei para o pessoal, tem voz de corretor de imóveis. Depois eu vou contar como é que eu descubro isso, tá bom? E tá bom, ficamos aqui, começamos a reunião, começamos a falar e tal. Depois de alguns minutos, chega, tá vendo aquele vidro amarelo lá atrás? Chega um rapaz por lá e senta numa recepçãozinha que nós temos lá, 2 sofás, uma mesinha, e ele ficou sentado lá. Reunião aqui, comendo solto, a gente falando de imóveis, falando de cliente, o que poderia levar o cliente, preço de imóvel, e ele só lá, meio que de cabeça baixa, falando no celular. Eu observei que eu estava de frente, só que eu não imaginei que ele quisesse entrar na loja. E aí é um dos pontos naturais disso. Um cliente de verdade, ele jamais ficaria do lado de fora da loja, passado-se meia hora para ser atendido.
Depois eu fui fazendo os pontos, né, e percebendo isso. E ele ficou lá. A reunião continuou mais uma meia hora, 40 minutos, e ele lá. Teve uma hora que o meu sócio precisou se levantar para sair, porque ele ia fazer um atendimento. E no que ele saiu do sofá e quis entrar na sala, falando que era um cliente interessado no imóvel. E aí ele falou, não, sou aquela pessoa que ligou para cá, você falou que estava em reunião, mas eu vim. Na verdade, era para ele ser atendido pelo um corretor que estava para atender ele. Só que eu percebi alguma coisa, eu achei estranho. Não é comum um cliente vir numa loja, ficar lá do lado de fora esperando vários minutos e depois entrar aqui. Como eu percebi essa situação diferente, eu quis atender. Porque provavelmente, se cai na mão do outro corretor, talvez o corretor fosse estar preocupado simplesmente em convencer ele de visitar o imóvel e fazer a visita. E eu trouxe ele para cá. Ele sentou nessa cadeira aqui, eu sentei numa cadeira ali e comecei meio que a conversar com ele. Aí falei, a gente estava numa reunião, ele se interessou no imóvel, não, eu queria ver esse imóvel. E esse imóvel é um imóvel que ele tem uma pendência documental para ser resolvida. E antes de eu falar do imóvel, eu perguntei para ele qual era a forma de pagamento. E aí ele me disse que era 600 mil com recursos próprios e o restante financiado. Como esse imóvel tem pendência documental e mesmo que não tivesse, eu não levaria ele nesse imóvel porque eu estava desconfiado, eu levaria ele a um outro imóvel mais próximo, vazio, desocupado, que eu tenho as chaves. O que eu fiz? Eu comecei a falar da forma de pagamento. Olha, você não vai poder fazer visita nesse imóvel, porque esse imóvel é um imóvel que está em inventário, a gente não tem como vender através de financiamento. Mas o que o senhor quer? Aí ele falou, não, eu quero um 3/4, tal, igual a esse, até tanto. E eu falei assim, olha, eu tenho um imóvel aqui perto que eu posso mostrar para o senhor, que aceita o financiamento. E comecei a falar com ele sobre se ele já tinha ido num banco para ver o financiamento, e ele falou que não tinha ido ainda, que ele já tinha começado a procurar um imóvel há um tempo atrás, mas que tinha parado. E aí ele falou que ele morava em Botafogo, que é um bairro aqui próximo, mas que ele queria vir para Copacabana para sentir o cheiro do mar. Aham, sei. Ele falou exatamente assim. E aí eu falei assim, tá bom. Aí procurei saber da família dele. Como que era a família dele? Você vai morar sozinho? Porque eu tinha que agendar essa visita ainda, marcar com uma pessoa para que ela pudesse abrir a porta principal lá do prédio. E aí ele falou, não, moro eu, a minha mãe, a minha irmã, a minha tia, e eu preciso de um apartamento de 3/4. Você precisa de garagem? Ele falou, não necessariamente. E aí, quando chegou um determinado momento que eu não tinha muito o que falar, eu falei assim, você mora onde em Botafogo? Porque eu comecei na corretagem lá. Ele bugou, na verdade. Ele meio que não se lembrava onde ele morava. E aí ele fez assim, eu moro na Vontade da Pátria, que é uma rua conhecidíssima em Botafogo, rua aonde fica até uma empresa conhecida, a sede de uma empresa imobiliária conhecida aqui da região. E aquilo ali me soou estranho. E toda hora ele falava, não, eu vim aqui porque eu estava aqui perto. Ele falou nessa conversa umas 3 vezes. Eu nem perguntei a ele. Eu não perguntei a ele por que ele veio aqui. Ele falou umas 3 vezes isso. Tá bom, peguei, desci com ele, saí daqui do corredor, desci aqui pela rua e conversando com ele, olha, mas você precisa fazer esse amadurecimento da parte do financiamento, você precisa fazer uma simulação. Se você quiser, eu indico você ou Caixa Econômica ou Itaú para você pelo menos fazer uma simulação, você não vai gastar nada disso. E aí ele falou uma coisa assim, não, eu só quero ver o imóvel, eu não quero me comprometer com mais nada. Tá, beleza. Atravessei a rua com ele, e aí eu lembrei que na segunda-feira, isso era quarta-feira, na segunda-feira,
Ligou uma pessoa para cá, um corretor, que nós localizamos o Cresce, localizamos onde ele trabalha, o endereço da casa dele, se passando por cliente no mesmo imóvel. Então, quando eu fui andando, eu falei assim, caraca, esse garoto que tinha cara de pirralho, eu daria uns 15 anos para ele, mas a gente verificou, ele tem mais de 30 anos, tá? Eu vou mostrar aqui depois, vai passar um lance aqui, eu vou mostrar agora. Vou mostrar agora, olha ele aqui chegando, olha ele sentadinho ali na recepção. Eu dava 15 ou 18 anos para ele, sei lá, de 18 anos. Quando eu atravessei e me lembrei que esse outro corretor tinha tentado descobrir o endereço desse imóvel, eu fui ligando o ponto. E aí eu peguei o telefone no meio da rua e falei o nome desse outro corretor, blefando, como se eu estivesse perguntando, fulano, o nome daquele corretor que ligou é tal? No que eu falei isso, eu vi uma reação dele meio que estranha, meio que uma movimentação no corpo meio desconfortável. Fui andando com ele, porra. E eu fui ligando umas coisas na outra, aqui, aí atravessei a outra rua. Chegou um determinado momento, eu falei assim, eu pensei que você fosse corretor. Cara, o normal de um cliente, se eu falo isso para ele, ele vai falar assim, não, poxa, mas por quê? Por que isso? Ele engasgou, ele entalou, ele não soube o que responder, ficou mudo. E eu continuei andando. Dei uns 2 ou 3 passos. Ele era pequeno. Olhei para ele assim e falei assim, você dá muita sorte de eu não te dar umas bolachas. Falei alguma coisa assim parecida. E olha só, eu sei aonde te encontrar. Meu amigo, o moleque ficou amarelo, verde, olhou para mim e não reagiu. Não falou nada, não falou para mim que eu era um louco, simplesmente olhou para mim. Guarda o meu contato, guarda o meu contato, guarda o meu contato. Cara, ele parecia o Forrest Gump. Na hora que eu falei para ele sair, para ele ir embora, aí eu falei assim, eu não vou mostrar imóvel nenhum para você, e você dá sorte de eu não te dar umas bolachas, sei lá o que eu falei lá com ele lá, alguma coisa desse sentido. Você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E eu sei onde descobrir da onde você é. E aí, meu amigo, ele pegou a pista, ele falou que morava em Botafogo. Botafogo é para cá. E ele foi para lá, não parava. Eu até parei, olhei para trás, ele estava andando em linha reta. Parecia que ele não sabia onde parar. E eu vim para a imobiliária meio puto da vida, meio chateado com aquilo e chateado também comigo. Eu falei assim, porra, mas se esse moleque não era cliente mesmo? Eu comecei a fazer pesquisa. Pesquisei várias coisas. Só descobri o endereço dele, não descobri vínculo dele com o Cresce, não tenho certeza se ele tem Cresce, tá? Pô, fiz várias pesquisas e não achei. Falei, pô, meu Deus, será que eu errei? Será que eu fiquei incomodado um dia, mais ou menos, nisso daí? E aí, para o azar dele, o meu sócio, andando aqui numa rua aqui, que eu não vou falar o nome, senão vocês vão descobrir qual é a imobiliária, ele passou lá e quem estava na porta? O Rafael. Escuta o áudio do meu sócio falando quando encontrou com o Rafael na porta. Olha o Rafael aqui, galera. Peguei, juntei o vídeo, porque no dia da reunião, para o azar dele, a gente estava com uma pessoa filmando aqui, uns links, pegou ele lá fora, fiz um zoom, aproximei ele, peguei o vídeo que o meu sócio fez na frente da imobiliária, juntei e mandei para um dos responsáveis da imobiliária, que eu tenho ele salvo no meu contato, que até onde eu sei é uma pessoa com bastante ética. Só pedi para ele, falei assim, olha, resolve isso daí internamente. Eu nunca fiz uma denúncia, mas essa eu vou fazer questão de fazer. Se ele está tentando dar volta na gente aqui, ele pode também estar dando volta nos colegas aí e dando volta na tua própria imobiliária. E aí
o responsável por essa imobiliária me ligou depois, mandou um áudio do gerente dele falando que eles já tinham dispensado esse corretor, que a princípio falou que não, que estava procurando para comprar um imóvel, mas que depois que o gerente insistiu com ele, ele pegou e realmente ele falou, não, eu realmente estava querendo descobrir qual era o endereço do imóvel. E como você descobre esses corretores? É quando você estiver entrevistando um cliente comprador, fale sobre a condição de pagamento. Ele não está preparado para isso. Ele está preparado para ficar falando para você o que ele deseja e você passando opções para ele. Mas quando você vai abordar a questão da forma e condição de pagamento dele, se ele não tiver isso muito bem estruturada na cabeça dele, ele se enrola, como aconteceu aqui, quando eu desci e falei que eu poderia apresentar para ele uma pessoa que faria simulação para ele na Caixa Econômica ou no Itaú, ele se enrolou. Ele falou para mim, não, eu tenho esses 600 mil, esse outro complemento, eu vejo como é que eu vou fazer depois. Ele não queria se envolver nisso, ele não queria dar os contatos dele. Para desse contato meio que romantizado, de querer realizar sonhos de cliente. No mercado de imóveis usados, você precisa tratar da parte comercial, financeira. Aborde o cliente nessa questão de condição, forma e pagamento. Tanto você pode descobrir um cliente que era um corretor, como você também vai descobrir um cliente cru, verde, ainda na condição de pagamento. Ou vai descobrir um cliente muito amadurecido, ou um proprietário que ainda precisa vender, ou um cliente que precisa fazer uma simulação. Saia esse atendimento robotizado que é ficar perguntando o que o cliente quer. Ah, o senhor quer isso, o senhor quer aquilo, quer isso. Não, vai para esse atendimento mais comercial, que você vai ganhar tempo com o cliente. Inclusive, você vai pegar uns desses aí, que na hora de falar da forma de pagamento, ele mesmo vai ficar em dúvida, vai se confundir e você vai pegar os furos dele. E como você se blinda de verdade dos atravessadores? Sejam colegas corretores se passando por clientes, sejam clientes querendo fechar a venda direta. Você vai falar ficha de visita, meu amigo, muito fraco. Isso é burlado muito facilmente. Ainda mais vocês que atendem tantas pessoas ao mesmo tempo. Semana que vem você já não lembra do cliente que você atendeu a semana. Semana que vem você já não lembra mais da captação que você fez visita hoje. Vocês trabalham com tanta quantidade, com tanta distância do cliente proprietário, principalmente. Você vai tomar a volta e você nem vai saber. Você consegue blindar você captando o imóvel de forma exclusiva e conquistando a consideração do proprietário, tanto no que tange o profissional como o pessoal. E se você quer aprender a captar imóveis com exclusividade, ter mais segurança, precificar os imóveis em preço correto, deixar ele alinhado ali, para ele ter uma boa atratividade, com isso te trazer boas leads e conquistar a consideração profissional e pessoal, vai na descrição do vídeo, Escola do Corretor de Imóveis. Eu te garanto, é o conteúdo para o mercado de imóveis usados mais completo, que te ensina a corretagem da forma mais humanizada que você pode encontrar por aí. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, comenta aí, compartilha esse vídeo com a galera que está começando, até para que eles não venham fazer o mesmo. Bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Valeu, Rafael.